Desde os primórdios da humanidade, os mitos serviram como espelhos do nosso inconsciente coletivo. Entre eles, poucos são tão emblemáticos quanto a história do Jardim do Éden. Para muitos, esse mito é apenas o pano de fundo da queda da humanidade, uma alegoria sobre pecado, obediência e redenção. Mas e se estivermos olhando para essa história com os olhos errados? E se por trás dessa narrativa aparentemente simples estiver escondida uma verdade profunda, misteriosa e talvez até proibida? Segundo o livro do Gênesis, Deus cria o homem e a mulher e os coloca num paraíso chamado Éden, um jardim exuberante, onde tudo está à disposição. Há uma única regra: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Simples. Mas por trás dessa simplicidade, começa a surgir um paradoxo. Por que um Deus onisciente colocaria no meio do paraíso uma árvore proibida e, ao lado dela, uma criatura astuta como a serpente? Antes de avançarmos, é importante entender que o mito do Éden não é uma exclusividade judaico-cristã. Ele ecoa em mitos muito mais antigos, com elementos quase idênticos. Os sumérios, por exemplo, já tinham uma narrativa sobre um jardim sagrado chamado Dilmun, onde os deuses viveram antes de um evento que levou à separação entre o divino e o humano. Nessa história, o deus Enki come frutos sagrados proibidos e é punido por Ninhursag, uma deusa-mãe. Detalhe: essa narrativa é datada de mais de 1000 anos antes de Gênesis. Outras culturas também falam de jardins primordiais. Os egípcios tinham os campos de Yaru, um paraíso onde os justos descansavam, e os persas chamavam de Pairidaesa, o jardim murado dos deuses. Palavra que deu origem ao termo paraíso. Ou seja, o arquétipo do jardim do Éden é universal. Mas isso levanta uma questão crucial. Por que tantas culturas descrevem esse jardim celestial como um local de beleza, ordem e, ao mesmo tempo, de limites impostos? Alguns estudiosos modernos e esotéricos propõem uma visão radicalmente diferente. E se o Jardim do Éden não era um paraíso, mas sim uma prisão? Um ambiente perfeitamente controlado, onde Adão e Eva viviam em ignorância, sem consciência de si mesmos? Afinal, antes de comerem o fruto, eles não sabiam que estavam nus. Isso não é apenas um detalhe moralista. É uma metáfora poderosa sobre a ausência de consciência individual. Viviam como crianças ou autômatos, sem julgamento, sem livre-arbítrio real. Sob essa ótica, o jardim não é o começo da nossa ascensão espiritual, mas o ponto mais baixo, o estágio de ignorância e servidão. Não havia sofrimento, é verdade, mas também não havia liberdade. O que é um paraíso onde não se pode escolher? Um lugar onde o conhecimento é proibido? Onde a dúvida é pecado? Essa suposta utopia começa a se parecer muito com uma prisão dourada. Confortável, sim, mas sem evolução. Outro detalhe intrigante: a árvore do conhecimento estava no centro do jardim, não num canto escondido. Isso indica que seu papel é fundamental, central. Então, por que torná-la proibida? E mais, o próprio Deus diz que se Adão e Eva comerem dela, se tornarão como nós. Ou seja, como os deuses, conhecedores do bem e do mal. Isso é uma confissão clara. O conhecimento transforma o ser humano num igual ao divino. E isso, para esse Deus, é inaceitável. Não é estranho que um Criador amoroso deseje impedir seus filhos de evoluírem, de despertarem? A pergunta incômoda surge: quem era, de fato, essa entidade que impunha limites ao conhecimento? E o Éden? Seria um santuário ou um campo de contenção? Essa interpretação encontra ecos no gnosticismo, onde o Éden é um mundo ilusório, controlado por um criador menor, o demiurgo, que aprisiona as almas humanas na ignorância. O verdadeiro Deus, transcendente e invisível, seria totalmente diferente. Não controlaria, mas incentivaria a busca pela luz e pelo saber. Sob essa perspectiva, o mito do Éden é revirado. O pecado original se transforma no primeiro ato de libertação humana. O Éden deixa de ser o ponto alto e se torna o ponto mais baixo da nossa jornada espiritual, a origem da escravidão mental. E a saída dele não é a queda, mas o começo da escalada. Portanto, talvez devêssemos parar de perguntar por que fomos expulsos do paraíso
e começar a perguntar: de que exatamente fomos libertos? A imagem da serpente deslizando entre as folhagens do Jardim do Éden é uma das mais poderosas e enigmáticas de toda a mitologia judaico-cristã. Ela é descrita como a mais astuta de todos os animais do campo, e sua presença, logo no início do Gênesis, muda o destino da humanidade para sempre. Mas, será que a serpente foi mesmo a vilã dessa história? Ou será que ela foi a única personagem disposta a libertar Adão e Eva da ignorância imposta? Segundo a narrativa tradicional, a serpente engana Eva para que ela coma o fruto proibido. Mas o que exatamente ela diz? Certamente não morrereis, mas sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Essa frase não soa como uma mentira, e de fato não é. Logo após o casal comer o fruto, Deus reconhece: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Isso levanta uma questão fundamental. Se a serpente disse a verdade, quem é o verdadeiro enganador nesse mito? O que a serpente oferece não é a morte, mas o conhecimento. E não qualquer conhecimento, mas aquele que desperta a consciência do bem e do mal, ou seja, a dualidade, a responsabilidade moral, o discernimento. Antes disso, Adão e Eva não tinham noção de certo e errado, viviam numa espécie de sono espiritual. Foi a serpente que lhes deu o impulso para acordar, e por isso foi amaldiçoada. Mas nem todas as tradições veem a serpente como símbolo do mal. Na cabala hebraica, a palavra usada para serpente é nachash, que compartilha a mesma raiz que brilho ou cintilar. A serpente está associada à energia, ao movimento, ao despertar da sabedoria oculta. Ela representa a força vital que se move através dos mundos, rompendo as ilusões. Nos sistemas gnósticos antigos, que floresceram nos primeiros séculos da era cristã, antes de serem esmagados pela ortodoxia da Igreja, a serpente era vista como uma mensageira do verdadeiro Deus, aquele que está acima do Criador material. No Evangelho gnóstico de João, por exemplo, é o próprio Demiurgo, um Deus inferior e imperfeito, quem tenta manter o homem preso à ignorância. A serpente surge como aquela que desafia esse poder tirânico, oferecendo ao ser humano a possibilidade de conhecer a verdade e se libertar da prisão da carne e do esquecimento espiritual. Essa mesma leitura simbólica aparece em várias culturas ao redor do mundo. No hinduísmo, a serpente é símbolo da energia Kundalini, que dorme enrolada na base da coluna vertebral e, quando despertada, sobe pelos chakras, iluminando o ser com sabedoria e consciência divina. Em muitas representações de Buda, a serpente o protege durante sua meditação. E nos mistérios egípcios, a serpente Uraels, na testa dos faraós, simbolizava iluminação espiritual e conexão com as forças superiores. O que é fascinante é perceber que em muitas dessas tradições, a serpente não é um agente do mal, mas sim do despertar. Um arquétipo do conhecimento que desafia a ordem imposta. Então, por que, especificamente na tradição judaico-cristã dominante, ela foi associada ao mal absoluto? A resposta pode estar no medo do despertar espiritual individual. Se a serpente representa a chave para a consciência, então ela também representa o fim da submissão. A Igreja, durante séculos, construiu sua autoridade sobre a ideia de que só ela poderia interpretar a vontade divina, que só por meio dela era possível alcançar o céu. O conhecimento direto, a conexão espiritual individual, era considerada uma ameaça. Não por acaso, os gnósticos, alquimistas e hermetistas foram perseguidos, censurados e queimados como hereges. Todos eles tinham algo em comum. Buscavam o conhecimento por si mesmos, sem intermediários. E a serpente? Tornou-se o símbolo proibido dessa busca. Foi associada a Satanás. Embora em nenhum lugar do Gênesis o texto diga que a serpente é o diabo. Isso foi uma leitura posterior, criada justamente para consolidar a narrativa do bem contra o mal, da obediência contra a rebelião. Mas há algo ainda mais profundo nessa figura. A serpente troca de pele. Ela renasce. É o símbolo máximo da transformação espiritual. Assim como Adão e Eva precisavam morrer para sua inocência e renascer para a consciência,
A serpente representa esse ciclo eterno de morte e renascimento. O despertar não vem sem dor. O fruto do conhecimento é amargo, mas é ele que nos torna verdadeiramente humanos e potencialmente divinos. Portanto, a pergunta permanece: a serpente foi uma inimiga da humanidade? Ou foi a primeira aliada da nossa libertação? Aquela que nos tirou do jardim não para nos condenar, mas para nos despertar? No centro da narrativa do Éden está um elemento que poucos param para examinar com a devida atenção: o conhecimento proibido. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma árvore que não mata, mas transforma. Que não envenena, mas revela. Que não condena, mas desperta. Adão e Eva viviam num estado de perfeita ignorância. Não sabiam o que era certo nem errado. Não tinham consciência da própria nudez, nem entendiam as consequências de seus atos. Eram como crianças, ou mais precisamente, como seres adormecidos. Viver no Éden, nesse sentido, era viver num estado de inconsciente harmonia. Sem conflitos, mas também sem escolha. Sem dor, mas também sem profundidade. Era uma paz artificial, sustentada pela ausência de consciência. Mas tudo muda no momento em que o fruto proibido é ingerido, e os olhos de ambos se abriram e viram que estavam nus. Essa é talvez a frase mais poderosa e enigmática de toda a Bíblia. Seus olhos se abriram, ou seja, despertaram, perceberam a si mesmos, entenderam a diferença entre o eu e o outro, o bem e o mal, o instinto e a moralidade. Foi nesse instante que se tornaram verdadeiramente humanos, conscientes, livres, mas também sujeitos ao sofrimento. Mas o que exatamente é esse conhecimento do bem e do mal? Alguns teólogos argumentam que se trata da capacidade de julgar, de distinguir entre condutas corretas e incorretas. Outros vão mais longe e dizem que se trata da emergência da dualidade, a cisão do mundo em opostos, luz e trevas, céu e inferno, espírito e matéria. Ao comerem o fruto, Adão e Eva não apenas desobedeceram uma ordem, eles romperam o véu da ilusão e passaram a ver o mundo como ele é, e não como lhes era mostrado. E isso, paradoxalmente, é o verdadeiro poder divino, a autoconsciência. Porque um ser consciente é um ser capaz de criar, de escolher, de trilhar seu próprio caminho. Foi por isso que Deus, ou aquele que se apresenta como Deus no texto, diz: agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Isso não soa como punição, soa como temor, medo de que o ser humano alcance o mesmo nível do divino. A expulsão do jardim parece menos uma consequência natural e mais uma ação estratégica. Um movimento para conter o avanço do ser humano, para impedi-lo de também comer da árvore da vida e se tornar imortal. Mas então devemos perguntar: por que a sabedoria foi proibida? Por que o acesso à verdade foi condenado? Por que uma entidade supostamente amorosa e perfeita proibiria seus filhos de evoluírem espiritualmente? Essas perguntas ganham ainda mais peso quando nos lembramos que, na tradição gnóstica, o Jardim do Éden é uma prisão projetada por um falso deus, o Demiurgo. Ele oferece a ilusão da paz, mas à custa da ignorância. Nesse contexto, o fruto proibido não é veneno, é antídoto. E a serpente, como vimos, é a emissária da luz, do Logos verdadeiro. O conhecimento proibido é, portanto, a centelha divina dentro do ser humano. É o despertar da alma que rompe com os grilhões do conformismo espiritual. Mas esse despertar tem um preço. A partir do momento em que Adão e Eva se tornam conscientes, eles precisam lidar com o sofrimento, com a responsabilidade, com a liberdade. Eles perdem a segurança do jardim, mas ganham algo infinitamente mais valioso: o livre-arbítrio. Esse é um ponto central. A verdadeira liberdade espiritual não é confortável. Ela exige coragem, discernimento, enfrentamento. Comer do fruto foi o primeiro passo rumo à maturidade espiritual da humanidade. Não foi um erro, foi um salto quântico de consciência. Curiosamente, essa mesma lógica aparece em muitas tradições iniciáticas. O discípulo só pode avançar quando confronta a dor da verdade. O processo de iluminação não é um êxtase imediato,
mas um desmantelamento da ilusão. Por isso, o fruto do conhecimento é amargo. Ele obriga a alma a crescer. E crescer quase sempre dói. Em termos simbólicos, o que Adão e Eva despertaram foi a chama interior. A percepção de que há algo além da obediência cega, de que o divino pode ser acessado não por submissão, mas por consciência. Não por medo, mas por entendimento. Então, ao invés de vermos a queda como tragédia, talvez devêssemos vê-la como o início de uma jornada heróica. Um momento em que a humanidade deixou a infância espiritual e deu seu primeiro passo rumo à soberania da alma. O fruto proibido é, na verdade, a primeira revelação. E talvez o maior erro da humanidade tenha sido permitir que esse conhecimento fosse enterrado, silenciado e transformado em tabu. Porque enquanto continuarmos temendo a sabedoria, permaneceremos presos no Éden. Não o paraíso, mas a prisão sem grades que nos impede de ver quem realmente somos. No coração da história do Éden, há uma figura que raramente é questionada: o próprio Deus. Ele é retratado como o criador do homem, da mulher, dos céus e da terra. Um ser onipotente, onisciente, benevolente. Mas será que essa imagem corresponde mesmo ao personagem que aparece nas primeiras páginas da Bíblia? Ou será que estamos diante de uma versão muito diferente de Deus, uma entidade mais próxima de um tirano do que de um pai amoroso? Vamos observar com atenção. Esse Deus, que muitos identificam como o Ser Supremo, cria um paraíso, um jardim cercado, e nele coloca Adão e depois Eva. Permite-lhes comer de todas as árvores, menos de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não explica por quê, apenas ordena e ameaça. No dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Mas como vimos no capítulo anterior, a morte não acontece. O que acontece é o despertar da consciência. E é aí que esse Deus reage. E não reage com misericórdia ou paciência. Reage com medo e punição. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então ele os expulsa. Mas não apenas os expulsa, amaldiçoa a terra, condena Eva à dor do parto, condena Adão ao suor do trabalho, amaldiçoa a serpente e coloca querubins armados para que ninguém volte ao jardim. Tudo isso por terem buscado o conhecimento. Essa atitude nos obriga a reconsiderar a natureza desse ser. Um Deus que cria seres inteligentes, mas proíbe o acesso à sabedoria? Um Deus que pune o uso do livre-arbítrio que ele mesmo deu? Um Deus que teme que o homem se torne como um de nós? Quem são esses nós? Por que um Deus absoluto falaria no plural? Aqui entramos num terreno perigoso e profundamente revelador. A tradição gnóstica, perseguida e destruída pela Igreja nascente, dizia claramente: o Deus do Éden não era o Deus supremo, mas sim um ser inferior, conhecido como demiurgo, um arquétipo do falso Deus, aquele que cria o mundo material, aprisiona as almas e se faz passar por absoluto, mas que na verdade é apenas uma sombra do verdadeiro Deus, que habita além do tempo e da matéria. O demiurgo, segundo os gnósticos, é ignorante de sua própria origem. Ele acredita ser único, exige adoração, proíbe o conhecimento, impede o contato direto entre o homem e a divindade superior. Ele representa o ego cósmico, o poder sem sabedoria, a ordem sem compaixão. O Éden, sob essa ótica, é um sistema de controle espiritual. E o fruto, o código que rompe esse sistema. Esse conceito não está limitado ao gnosticismo. Em diversas tradições místicas, encontramos essa ideia de que a realidade material foi criada por entidades intermediárias. Na Cabala, fala-se dos mundos quebrados e das cascas, Kelipot, que aprisionam a centelha divina dentro do homem. No hermetismo, a matéria é vista como um véu de ilusão. E em correntes esotéricas cristãs, como o valentinianismo, essa ideia é ainda mais explícita. O Deus do Antigo Testamento é um ser imperfeito, cuja lei mata e não liberta. Voltemos então à pergunta inicial. Por que esse Deus proibiria o conhecimento? A resposta parece simples. Porque o conhecimento liberta. Um ser consciente não precisa ser controlado.
Um ser desperto é autônomo, perigoso para qualquer sistema, baseado em medo, obediência e ignorância. O despertar de Adão e Eva ameaçou o domínio do falso Deus sobre a criação. E mais, ao dizer o homem se tornou como um de nós, esse Deus revela que não está sozinho. Há outros seres, talvez os Elohim, como se lê no hebraico original, que possuem conhecimento, poder e existência própria. Isso enfraquece ainda mais a ideia de um Deus único e fortalece a tese gnóstica. O Deus Supremo não é o controlador do Éden, mas aquele que habita nas alturas da consciência, silencioso, inacessível, mas real. Em vez de ver a expulsão do Éden como um castigo, podemos então vê-la como o início de uma rebelião sagrada. Adão e Eva não foram punidos, foram libertados. E esse Deus ciumento não os destruiu porque não podia, porque dentro deles havia algo que nem ele controlava. A centelha divina do verdadeiro Criador, que nenhum tirano, por mais poderoso que seja, consegue extinguir. Ao longo dos séculos, essa visão foi silenciada, suprimida, enterrada sob camadas de dogmas. Mas ela sobreviveu. Nos textos gnósticos de Nag Hammadi, nos ensinamentos ocultos da Cabala, nos símbolos da alquimia e nas entrelinhas da própria Bíblia, para quem sabe ler com olhos despertos. Talvez a pergunta não seja quem é Deus, mas qual Deus nos ensinaram a adorar? E mais importante, a quem estamos entregando nossa fé, nossa obediência, nossa alma? Se a serpente era a libertadora, se o conhecimento era o verdadeiro caminho para a iluminação, e se o Deus do Éden era um tirano disfarçado, então precisamos encarar uma questão desconfortável e urgente. Por que essa verdade foi escondida? Por que a narrativa do Éden, que poderia ser vista como o despertar espiritual da humanidade, foi transformada num conto de culpa, punição e submissão? A resposta está menos no céu e mais nos bastidores do poder. Desde o momento em que as instituições religiosas começaram a se formar, e com elas as estruturas de controle social, a espiritualidade deixou de ser uma experiência direta, íntima, mística, e passou a ser mediatizada por autoridades. Sacerdotes, bispos, dogmas e interpretações oficiais passaram a ocupar o lugar da relação direta entre o ser humano e o divino. E o mito do Éden foi o alicerce perfeito para essa estrutura. Transformando o despertar de Adão e Eva em pecado original, a tradição religiosa criou a maior arma de controle espiritual da história: a culpa. Desde o nascimento, somos ensinados que herdamos o erro de nossos ancestrais, que já nascemos manchados, que precisamos ser redimidos, que estamos separados de Deus e que só a Igreja pode nos reconciliar com Ele. Com essa narrativa, o poder espiritual deixou de ser uma chama interna e passou a ser uma concessão externa. O caminho da salvação foi desviado para fora, e o fruto do conhecimento, que antes representava o despertar da alma, passou a ser símbolo de desobediência e ruína. Uma inversão completa da verdade original. Mas não foi apenas a interpretação que foi alterada. Textos inteiros foram censurados. Durante os primeiros séculos da era cristã, existiam dezenas de evangelhos, cartas e escritos gnósticos que ofereciam visões profundamente diferentes do que viria a se tornar o cristianismo oficial. Neles, a figura de Jesus, por exemplo, é apresentada não como um Deus inatingível, mas como um mestre gnóstico que ensina ao ser humano como despertar a luz dentro de si, sem precisar de intermediários. O Evangelho de Tomé, por exemplo, registra Jesus dizendo: "O reino de Deus está dentro de vós e ao vosso redor. Aquele que se conhece a si mesmo, conhecerá o infinito." E no Evangelho de Judas, um texto surpreendente descoberto em 2006, Jesus revela a Judas que o Deus adorado pela maioria dos homens é um falso Deus, que só quem se rebelar contra esse sistema de adoração cega poderá conhecer o verdadeiro Pai, o Deus da luz. Esses evangelhos foram banidos, seus leitores perseguidos, seus mestres mortos, suas ideias classificadas como heresia. E por que tanta violência? Porque eles ofereciam exatamente aquilo que o sistema religioso mais temia:
liberdade espiritual sem dependência hierárquica. A serpente, nesse contexto, não era um símbolo do mal, mas um perigo ao monopólio do sagrado. Da mesma forma, a mulher, Eva, foi eternamente culpabilizada. Ela, que representa o princípio intuitivo, lunar, receptivo, foi acusada de ser a origem do pecado. Mas pense, quem primeiro ouviu a serpente? Quem teve coragem de comer o fruto? Foi a mulher. Eva representa a alma ousada, a intuição que rompe com a imposição. Por isso, em uma cultura patriarcal, ela precisava ser subjugada. E assim foi. Séculos de teologia sustentaram essa mentira. Homens ensinando a homens que a mulher era a tentadora, que o conhecimento era perigoso, que questionar era rebeldia, que o corpo era sujo, que o prazer era pecado. Tudo para manter o ser humano longe de si mesmo, de sua verdade interior, de sua centelha divina. E isso não ficou restrito ao cristianismo. Vemos a mesma estrutura no judaísmo ortodoxo, no islamismo tradicional e até mesmo em versões dogmáticas de outras religiões. A ideia é sempre a mesma: controlar o acesso ao divino, colocar portões, mediadores, condições, manter o véu sobre os olhos. Mas nem todos se curvaram. Ao longo da história, houveram os que desafiaram essa estrutura: alquimistas, sufis, cabalistas, místicos cristãos, iogues, iniciados em escolas secretas. Todos carregando, em essência, o mesmo princípio da serpente. O saber liberta. O conhecimento transforma. O despertar é perigoso, mas é necessário. A pergunta que devemos fazer não é apenas por que esconderam essa verdade, mas por que ainda a escondem. Porque até hoje o pensamento livre, espiritual, gnóstico é marginalizado. Por que tantos têm medo de olhar para dentro e ouvir a serpente sussurrar? Você não precisa de ninguém para tocar o divino. Ele já habita em você. As mentiras da tradição não foram apenas erros do passado. Elas continuam vivas e só serão dissolvidas quando cada um de nós tiver coragem de, como Eva, estender a mão, colher o fruto e despertar. Durante séculos, a humanidade foi condicionada a temer a serpente, a vê-la como a encarnação do mal, o símbolo da queda, da perdição. Mas agora, após resgatar os fragmentos esquecidos desse mito ancestral, talvez possamos fazer a pergunta que sempre evitamos: e se a serpente, desde o início, foi o caminho da verdade? Na maioria das culturas antigas, antes da ascensão dos dogmas patriarcais e das religiões institucionalizadas, a serpente era um símbolo sagrado. Ela não apenas representava sabedoria, mas também cura, transformação e renascimento. Nos templos egípcios, a serpente estava sobre a testa dos faraós como a Uraels, símbolo da energia espiritual desperta, a ligação com as potências celestes. No caduceu de Hermes, o bastão com duas serpentes entrelaçadas, ela representa o equilíbrio entre forças opostas, a integração do masculino e do feminino, da luz e da sombra. Esse mesmo símbolo, séculos depois, seria usado como ícone da medicina, da cura. Na tradição indiana, a serpente é Kundalini, a energia divina adormecida na base da coluna vertebral. Quando essa serpente sagrada é despertada, ela sobe pelos chakras, desobstruindo os centros energéticos e levando o praticante ao estado de samadhi, iluminação espiritual. Esse processo é perigoso, intenso, profundo, mas é, ao mesmo tempo, a jornada do verdadeiro iniciado. Assim como Adão e Eva enfrentaram a dor do exílio e da descoberta, o buscador espiritual moderno também deve atravessar o deserto do desconhecido, romper com velhas certezas, encarar o vazio, sentir a solidão de estar fora do jardim. Mas é justamente nessa travessia que nasce a alma desperta. A serpente sempre foi um arquétipo da sabedoria interior, da verdade que sussurra em silêncio, do chamado que vem de dentro e não de fora. Ela nos lembra que o verdadeiro conhecimento não é imposto, mas sim reconhecido. Está em nós desde o início, apenas dorme e precisa ser despertado. Hoje vivemos um tempo de despertar coletivo. Mais e mais pessoas começam a questionar as verdades impostas,
a buscar sentido além dos dogmas, a estudar os textos antigos, as tradições esquecidas, os símbolos ocultos. É como se a serpente voltasse a sussurrar aos ouvidos de uma nova Eva e de um novo Adão. Você não está caindo, você está subindo. O retorno à sabedoria da serpente é, acima de tudo, um retorno a nós mesmos. É o reconhecimento de que o divino não é uma figura distante, autoritária, que exige obediência, mas uma força viva dentro do ser humano, esperando ser descoberta, desenvolvida e expressa. Esse retorno também é um convite à responsabilidade, porque saber é carregar luz, e carregar luz é enxergar sombras. O conhecimento liberta, mas também exige coragem, para se despir das ilusões, das identidades artificiais, das zonas de conforto. A serpente não nos promete paraíso, ela nos oferece a verdade. E a verdade, como bem sabemos, pode doer, mas também cura. Chegamos, portanto, a um ponto de virada. A serpente não é mais a inimiga. Ela é a guia, a iniciadora, a detentora dos segredos que nos foram roubados. Não estamos mais no Éden, e isso é uma bênção, porque o Éden não era liberdade. Era controle, era ignorância, era silêncio interior. Hoje podemos recuperar o que foi perdido, mas não o jardim, e sim o fogo da consciência. Podemos caminhar novamente, mas com os olhos abertos, sabendo que a verdadeira iluminação não vem de fora, mas da lembrança profunda de quem realmente somos. Por isso, ao invés de continuar repetindo a velha história de culpa e castigo, talvez seja a hora de reescrevê-la, de reivindicar nossa origem como buscadores, como portadores da centelha divina, e de olhar finalmente para a serpente, não com medo, mas com gratidão, porque ela não nos traiu, ela nos libertou. Chegamos ao fim desta jornada, mas na verdade esse é apenas o começo. O mito do Éden, quando visto com olhos despertos, deixa de ser uma história de queda e se revela como um chamado à ascensão. A serpente, tão temida, se transforma na portadora da luz, o fruto proibido na chave da liberdade, e o pecado original na coragem de despertar. Agora a escolha está em suas mãos. Você pode continuar vivendo no conforto da ignorância, repetindo o que te disseram para acreditar. Ou pode estender a mão e colher o seu próprio fruto, da sabedoria, da consciência, da verdade. O verdadeiro paraíso não está perdido. Ele nasce dentro de cada um, toda vez que alguém ousa questionar, buscar e despertar. Então pergunto a você, vai continuar temendo a serpente ou vai ouvir o seu chamado?